Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora capítulo 1. Paulo, Silas e Timóteo, à igreja de Tessalônica, guardada em segurança em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, dar graças a Deus por vocês não é somente o que temos a fazer de correto, mas é nosso dever para com Deus, por causa da maneira verdadeiramente maravilhosa como tem crescido a fé que vocês têm e por causa do crescente amor que vocês revelam uns para com os outros. Nós temos prazer em contar às outras igrejas a perseverança de vocês e a sua plena fé em Deus, apesar de todas as perseguições e tribulações pelas quais vocês estão passando. Isso é apenas um exemplo do modo justo e correto como Deus faz as coisas, pois Ele está usando os sofrimentos de vocês a fim de prepará-los para o seu reino, enquanto ao mesmo tempo está preparando o julgamento e o castigo para aqueles que estão afligindo vocês. E, portanto, eu quero dizer a vocês que estão sofrendo. Deus lhes dará alívio juntamente conosco quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente com seus poderosos anjos, trazendo julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus e que se recusam a aceitar o seu plano de salvá-los por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados numa destruição eterna, expulsos para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier para receber louvor e admiração por causa de tudo aquilo que fez por aqueles que creram. E vocês estarão com Ele porque creram na palavra que anunciamos a vocês. E assim continuamos a orar por vocês, pedindo que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra todo o bom propósito e toda a boa obra, recompensando-lhes a fé com o seu poder. Então, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado por causa dos resultados de vocês. A eterna graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo tornou isso possível a vocês. Capítulo 2. E agora uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Pedimos a vocês que não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, irmãos, com o rumor de que o dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm uma profecia, uma palavra, ou de uma carta que dizem ter sido mandada por nós, não creiam nisso. Não se deixem enganar por ninguém, não obstante o que eles digam. Porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus, e depois virá o homem da rebelião, o filho da perdição. Ele se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. Vocês não se lembram de que eu lhes falei a respeito quando estava aí? E vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui. Pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. A obra desse homem da rebelião já está em marcha, mas ainda aguarda que se afaste do caminho aquele que a detém. E então aparecerá o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá com sua presença quando voltar. Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo porque rejeitaram a verdade. Recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Portanto, Deus permitirá que eles creiam nessas mentiras por meio do seu poder sedutor, e todos eles serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. Mas nós devemos dar para sempre graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio dar-lhes a salvação, purificando-os pela obra do Espírito Santo e pela fé na verdade. Por nosso intermédio, Ele apresentou o Evangelho a vocês. Por nosso intermédio, Ele os chamou para participarem da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e mantenham-se fortemente seguros na verdade que nós lhe ensinamos em nossas cartas e durante o tempo que estivemos aí. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolo e esperança eterna que não merecemos, anime seus corações com todo o consolo e os ajude a fazer sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Capítulo 3. Finalmente, queridos irmãos, chegando ao fim desta carta, peço-lhes que orem por nós,
Orem para que a mensagem do Senhor se espalhe rapidamente e triunfe por onde quer que vá, como aconteceu quando ela chegou a vocês. Orem também para que sejamos salvos das garras dos homens perversos e maus, pois nem todos creem na palavra. Mas o Senhor é fiel. Ele fará vocês fortes e os guardará dos ataques do maligno. E confiamos no Senhor que vocês estejam pondo em prática as coisas que nós lhes ensinamos e que continuarão a fazer isto. Que o Senhor faça vocês se aprofundarem cada vez mais na compreensão do amor de Deus e na perseverança que vem de Cristo. Agora, eis aqui uma ordem, irmãos, que eu dou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo por sua autoridade. Afastem-se de qualquer irmão que gaste os dias na preguiça e que não siga o que nós prescrevemos para vocês, porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos quando estivemos com vocês. Nunca aceitamos comida de ninguém sem pagar. Trabalhamos durante dia e noite pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de não sermos uma carga para nenhum de vocês. Não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentassem, mas porque queríamos mostrar-lhes pelo exemplo como vocês deviam trabalhar para viver. Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhes demos este preceito: aquele que não trabalha não deve comer. Soubemos que alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando tempo metendo-se na vida alheia. No nome do Senhor Jesus Cristo, fazemos um apelo a tais pessoas e lhes ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem seu próprio sustento. E aos demais digo-lhes, queridos irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém se recusar a obedecer ao que dizemos nesta carta, vejam quem é e afastem-se dele, a fim de que ele sinta vergonha disto. Não olhem para ele como um inimigo, porém falem com ele como a um irmão que necessita ser admoestado. Que o próprio Senhor da paz lhes dê a sua paz, aconteça o que acontecer, e que o Senhor esteja com todos vocês. Agora minha saudação, que estou escrevendo de próprio punho, como faço no final de todas as minhas cartas, como prova de que ela é na realidade proveniente de mim. Esta é a minha própria letra. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Amém.